Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, respondendo à indagação de um amigo que resolveu apostar na bolsa. Como uma pessoa que é do ramo da logística, do transporte, resolveu investir em empresa de logística. E aí começaram a sair os primeiros resultados das empresas que estão na bolsa. E aí ele me perguntou como não errar na aplicação de uma empresa de logística. Eu disse, é quase impossível não errar, mas se você tiver acesso aos números, aos balanços, aos releases que são divulgados nas páginas dessas empresas, você com certeza vai ter um maior nível de assertividade. E o que é importante, né? Então, normalmente você olha para o release ele tem uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma máscara de resultado interessante, positivo, que ele mostra todos os pontos positivos. Mas vendo os números do mercado, de umas 3 ou 4 empresas já, o que é que nós vimos? Que o setor sofreu, embora tenha crescido, algumas empresas grandes e se fortaleceram mais ainda, adquiriram empresas ou tiveram crescimento mesmo por agressividade no mercado, por questão de preço e outras coisas mais. Mas o que se vê nos balanços e nas análises é que você mostra que o EBITDA cresceu, a receita cresceu, o ticket médio cresceu razoavelmente, né? Porque o mercado está muito preocupado com as empresas pequenas e tal, então as grandes estão se fortalecendo, principalmente com o mercado do e-commerce, o mercado eletrônico, que é muito pulsante e cresce numa velocidade extraordinária. Mas aí quando você olha a todo um demonstrativo, aí você olha o quê? A receita cresceu, ótimo. Os parâmetros de análise quais são? A receita cresceu e eu mostro um ponto interessante. Esse meu amigo que mora em Vista na Bolsa perguntou o que é um EBITDA ajustado. Né? O EBITDA é aquela conta contábil que joga fora a parte deixa do lado as depreciações, os juros, deixa lá a parte de alguns impostos, né? E ele te dá um número, que aí se chama de geração de caixa, né? Mas aí também, comparando com o EBITDA, você tem que olhar o quê? Que normalmente nas demonstrações de resultado não é acentuado essa presença, ou na apresentação. É olhar o lucro líquido da empresa. E quando você olha o lucro líquido, você vê que teve prejuízo. Algumas 3, 4, 5 vezes em relação ao ano 2021. E aí tem uma análise que a pessoa tem que ler os releases e ver lá quais são as ações de ajuste que essa empresa está propondo. E essas ações é que vão responder se essa empresa tem uma projeção de resultado. Porque normalmente uma empresa, qualquer setor, ele joga na bolsa, né, faz aquela abertura tudo, já entra, né? E aí a expectativa gera um preço. E hoje, uma boa parte das empresas que de logística jogaram as suas ações na bolsa, lançaram 10, 12, 15, 18 reais a ação e hoje estão em média com 3, 4, 5. Você perderam 60, 70, 80% do preço de mercado. E isso é uma coisa importante a ser analisada. E aí qual que você olha? Você olha, cresceu a receita, o lucro bruto da operação melhorou ou manteve nos mesmos parâmetros? Embora cresceu, manteve os mesmos parâmetros, então está estável, mas tem que ver se tem a margem adequada para o setor onde a empresa está instalada. Aí você olha o que também? Você vai olhar o lucro operacional. E aí você vê se foi feito algumas ações de diluição de custo, né? Você no CSC, na parte de automação, tudinho. Mas olha também se o endividamento da empresa cresceu. Porque se ela, na equação de análise, cresceu receita, embora o EBITDA tenha crescido, mas o endividamento cresceu e o lucro líquido piorou bastante, então isso é preocupante. E aí você, respondendo a esse meu amigo, está numa encruzilhada, comprou ações de 12, 15 reais, está valendo 3, o que fazer? Então, quem trabalha no mercado de ação, né, que eu não sou do mercado de ações, é que tem que ter a devida paciência para ver. Agora, é importante ver se o corte que está sendo feito, esses ajustes estão adequados. O outro ponto, a empresa cita alguns itens, muitas das vezes, o que é que ela vai fazer. E aí eu me lembro de uma reunião de conselho com uma pessoa, no caso, uma empresa que faz exatamente a parte de modelagem de gestão,
de empresas familiares principalmente, perguntou: essa sua carteira de cliente é de vagão ou de locomotiva? Ou seja, precisa de uma referência às companhias ferroviárias. Então, vagão, quais são? Aqueles clientes que são arrastados pelos clientes de locomotiva. Então, quando a empresa diz que vai fazer um corte de reajuste de preço e vai fazer um corte de empresas que estão deficitárias, então isso matematicamente é possível ser verificado. Só que a empresa não expõe isso para o mercado, claro, porque se você quer fazer esse ajuste, qual é o índice de perda da carteira se eu vou aumentar o preço? E qual é o índice de perda da carteira daqueles clientes que são só totalmente fora de contexto, que isso é fácil verificar. Então, uma empresa que fatura 1 bi e meio, 2 bilhões, ela tem obrigação de dar resultado, que isso basicamente é uma fórmula matemática. Então, você toma as decisões, reestrutura, alinha toda a tua estrutura de custo e faz com que dê resultado. Então, essa é a recomendação para esse meu amigo, que ele tem agora paciência para ver se essas ações voltam a crescer. Mas não tem como entrar hoje, dando o nível de resultado que está aí e com a instabilidade da economia do Brasil.